Agora nós voltaremos um pouco nessa conceituação do que é prisão, as suas espécies de prisão cautelar, e vamos trabalhar também nessa parte da aula sobre os fundamentos constitucionais da prisão. Eu gosto muito de voltar sempre na lei maior, que é a nossa Constituição Federal, lembrando que esses aspectos eles são considerados cláusulas pétreas em relação a isso, ou seja, imutáveis nesta Constituição Federal, ou seja, se nós quisermos mudar os conceitos relacionados à prisão que estão previstos no artigo 5º, a partir do inciso 60, 61, nós teremos então que fazer outra Constituição. É proibida a mudança disso até via emenda constitucional. Bom, então a pergunta que se faz é, o que é prisão? Né? Qual que é o conceito de prisão? A fórmula que nós pensamos sempre que é a privação da liberdade do agente de locomoção, do ir e vir, determinada por uma ordem escrita de autoridade competente ou em caso de flagrante delito. Tá? Então, isto é prisão, é a privação do direito de ir e vir. Então, na verdade, nós não temos, como vocês já sabem, a previsão de pena de morte e nem a questão de pena perpétua no Brasil. Mas nós temos, sim, a questão da limitação do direito de locomoção. Então, a prisão é a privação desse direito, que no nosso caso é um direito extremamente importante, que é o direito de ir e vir, o direito de locomoção, por força de uma ordem escrita da autoridade competente, que no caso tem que ser a autoridade judiciária, ou em caso de flagrante delito, que é um caso de prisão cautelar, aonde pode ser executado sem a questão da ordem escrita de autoridade judiciária. Então, isso é prisão. E aí nós temos as espécies de prisão. Né? Nós temos a prisão pena, a prisão penal, a prisão pena, que é aquela que ocorre após a sentença penal condenatória ter estado julgado, onde o Estado vai compelir o agente a cumprir a penalidade que ele recebeu pela infração que ele praticou. E nós temos as prisões processuais, que são aquelas que é o foco do nosso estudo, que é a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, esses tipos de prisão, por exemplo, não se confundem em absoluto com a prisão civil e a prisão disciplinar que nós também temos, que é de cunho extra-penal, né? Estão fora do Código de Processo Penal. Bom, quais são os fundamentos? Bom, primeiro, a prisão em flagrante delito ela está prevista do artigo 301 até o artigo 310 do Código de Processo Penal. E na verdade, até o artigo 310. A prisão preventiva vai do 311 até o artigo 316. Nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária, como eu mencionei, vai da Lei 7.960 de 89, que prevê os seus requisitos também. Tá? Bom, quais são os fundamentos constitucionais relacionados à parte de prisão? Né? O que nós temos para mencionar sobre isso? E aí, então, nós faremos efetivamente a leitura desses incisos do artigo 5º da Constituição Federal que trabalham sobre a prisão. Então, o primeiro deles é o artigo 61 o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, nós já falamos que a questão da transgressão militar ou de crimes militares é uma situação diferenciada, é uma questão de uma prisão disciplinar, que tanto é que está ressalvado no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Então, aqui é por esse fundamento que eu já mencionei a todos vocês, que a autoridade judiciária é a autoridade competente para expedição de mandado de prisão, exceto no caso da prisão em flagrante, que nós veremos que as autoridades devem e qualquer um do povo pode prender em flagrante delito as pessoas que estejam nas condições do artigo 302, que fala sobre as hipóteses do flagrante.
Tá? Então, nós temos essa situação que ninguém será preso, mantido preso, exceto no salvo na questão do flagrante, que hoje nem no flagrante pode ficar preso, né? Ele deve ser conduzido, apresentado à autoridade judiciária competente, né? Nós temos audiência de custódia, que também nós falaremos em tempo oportuno, a apresentação desse preso à autoridade judiciária para que a autoridade judiciária tome as devidas ações relacionadas a essa pessoa que foi presa em flagrante delito. Ou seja, vai se manter presa, vai ser liberado sob condições, sob fiança, né? Como que vai funcionar essas circunstâncias? Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso e à pessoa por ele indicada. Então, essa é uma situação também que nós tivemos algumas alterações pelo pacote de crimes na lei e que fala também em relação a essa necessidade de comunicação da prisão. Então, antigamente, a prisão acontecia, o flagrante acontecia, a pessoa ficava presa na delegacia, ninguém sabia, né? Então, ou demorava esse flagrante subir ao fórum, para o juiz tomar conhecimento, ficava em flagrante, a coisa ia assim. Então, hoje não. A partir do momento em que ela é presa em flagrante delito, né, ou que é cumprido o mandado, é comunicada essa prisão ao juiz, tá, competente do caso, e também ele tem direito à comunicação da sua família em relação ao local onde que ele se encontra. Tá? Isso também, principalmente se ele é preso em local diverso de onde foi expedido o mandado de prisão. A gente vai falar, né, que a gente tem hoje o banco do mandado de prisão, né, onde todo mandado de prisão que é expedido, ele é colocado num banco, as informações, por ele poder ser cumprido em qualquer local do território brasileiro, por qualquer autoridade policial, e aí, a partir do momento que há o cumprimento, a alimentação desse banco de dados e automaticamente a informação ao juiz competente de que houve a prisão, foi cumprido o mandado de prisão, e aí o encaminhamento dessa pessoa até esse local. Então, nessa circunstância também, né, tem que ser comunicado à família competente, ao juiz competente, à família do preso ou pessoa por ele indicada, que, por exemplo, pode ser até mesmo algum outro parente ou o próprio advogado, né? Ele queira entrar em contato com o advogado. O inciso 63 diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência à família e do advogado. Então, no momento da sua prisão, né, quando ele se apresenta preso, tem que ser informado a ele que ele tem o direito de não responder às perguntas que lhe são feitas, dele ter acesso à comunicação da sua família, ao seu advogado, né? Então, talvez não ele pessoalmente, pela impossibilidade, mas alguém vai informar a família: olha, fulano de tal foi preso, está aqui na delegacia da cidade X, né? Então, até há essa comunicação, porque tem que levar algumas roupas, algumas situações para esse preso poder permanecer ali até que se decida sobre a sua situação, exceto se for uma prisão preventiva, que daí ele já está preso, né? Então, foi dado o cumprimento ao mandado de prisão e aí ele vai estar ali efetivamente já cumprindo essa prisão cautelar. Mas então ele também tem esse direito tem que ser informado a ele, né? Vocês estudaram na parte de inquérito policial, que é a expedição da nota de culpa no momento que ele é preso, que informando quem é a autoridade, quem foi a autoridade, né, que determinou a prisão, ou quem é a autoridade que fez a prisão, por que ele está sendo preso, né? Então ele tem o direito de saber quem faz a prisão e por quê, por qual motivo que ele está sendo preso. Tá? Ainda, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, ele tem o direito de saber quem o prendeu, né? Quem é a autoridade competente, quem fez a prisão, né? Então, ele tem direito de receber essas informações. Tá? Isso tudo é de acordo pelo princípio do devido processo legal, aonde a gente não pode ter nenhuma situação oculta. Né? Todas as fases processuais elas devem ser efetivamente registradas. Né? A gente tem procedimentos a serem cumpridos. Então, esse é um procedimento padrão de prisão, tem que ser cumprido.
E uma dessas informações vai via nota de culpa, né? Que a nota de culpa uma fica no inquérito, a outra é entregue por escrito e assinada pela autoridade competente ao preso. Ainda, inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, sobre relaxamento de prisão, nós estudaremos na parte do artigo 310 do Código de Processo Penal, que está na parte de prisão em flagrante, que é uma possibilidade. Às vezes, a hora de executar a prisão, aquele fato, por exemplo, não é instituído como crime, então não caberia prisão em flagrante, ou houve a autoridade que determinou, por exemplo, imaginar que o delegado abusou do seu direito e fez a prisão em flagrante de alguém, né, abusando, por exemplo, prendeu em flagrante alguém que poderia sair sob fiança. Né? Então, a gente tem algumas situações que podemos ter da necessidade do relaxamento dessa prisão em flagrante. A gente tem casos onde não é permitido, por exemplo, o usuário de entorpecente, né? Não há possibilidade da prisão em flagrante do usuário de entorpecente, segundo a Lei 8.343, de 2006, no seu artigo 28. Tá? Então, algumas circunstâncias que a gente vai falar sobre quando nós trabalharmos a parte de flagrante. Ainda, inciso 66, ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a gente tem o setor inteiro para estudar ainda sobre liberdade provisória. Ele ficou um pouco alterado sobre essa questão de com fiança ou sem fiança, porque, na verdade, a fiança passa a ser hoje uma medida cautelar diversa da prisão. E a gente vai ter artigos específicos trabalhando sobre fiança, como o juiz determina fiança, quais são os valores de fiança, para que serve fiança. A gente tem uma regra, uma ideia muito errada do que serve fiança, né? A mídia passa uma ideia sobre fiança que não é bem a de caráter processual aqui, né? Como a situação que a gente vai trabalhar também futuramente. Mas aqui também, ela não pode ficar presa se ela pode sair em liberdade provisória como sem fiança. Hoje, em liberdade com medidas cautelares ou sem medidas cautelares. Então, não é possibilitado que ela fique presa. Então, por isso que eu falei anteriormente da situação no flagrante, né? Que ali o juiz vai ter que determinar se sai com fiança, sem fiança, com medidas, sem medidas, ou se vai converter essa situação em prisão preventiva. Inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Lembrando que esse inciso, então, fica derrogado, né, por conta da súmula vinculante 25 do STF, que retirou o depositário infiel como a possibilidade de prisão civil. Ainda, nós temos o inciso 75 do artigo 5º, que menciona que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Tá? Também aqui, no caso, uma previsão pena, né? Mas alguém ficar mais tempo do que deveria ficar preso, tem a possibilidade, então, de acionar o Estado pedindo uma indenização por erro judiciário. Tá? Essa é uma previsão que a gente utiliza bastante e também é possível isso, né, segundo o artigo 630 seguintes do Código de Processo Penal, na parte de revisão criminal. Então, essas são as previsões constitucionais, essas são as previsões que norteiam o estudo das prisões. Nós sempre temos que ter em mente os dispositivos constitucionais para nós estudarmos isso. E é exatamente para isso que veio a Lei 12.403 de 2011. Adaptar as regras processuais penais a uma Constituição. Porque antigamente nós tínhamos uma Constituição, um Código de Processo Penal que foi recepcionado, mas que não atendia todas as solicitações da Constituição. Então, nós tivemos que reformular o Código de Processo Penal nesta parte para fazer a adaptação àquilo que está previsto hoje na Constituição. Então, hoje está claro que a prisão cautelar ela é uma exceção. Nós trabalhamos com a prisão preventiva e a prisão temporária como exceção. Tá? São exceções. Até porque nós não temos local para deixar todas as pessoas que deveriam responder o processo presas. As cadeias públicas estão lotadas, elas não possuem espaço. Então, é preferível que ela fique em liberdade
até sob algumas condições, para responder o processo, do que efetivamente preso, tá? Mas, enfim, também por questão da nossa sistemática prisional, que nós não temos local, e também porque não é essa a dinâmica prevista na Constituição Federal, né, de que a regra é preso e a liberdade é exceção. Não, é justamente o contrário. A regra é que respondem em liberdade, porque ele se presume inocente até uma sentença penal condenatória apresentada em julgado. Isso também, o princípio da presunção de inocência, né? Então, ele se presume inocente. Então, automaticamente, eu não posso presumir o inocente e deixá-lo preso antecipadamente, né? Como se fosse uma execução provisória de pena, apesar de que as nossas prisões cautelares não têm isso, não tem essa visão, tá? Mas, querendo ou não, acaba tendo essa circunstância. Então, não é essa a visão. A visão é responde em liberdade. Dá condições, por exemplo, monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão. Então, põe no monitoramento eletrônico, mas ele está em liberdade, tendo que cumprir condições, né, para responder o processo. E, ao final, se for condenado, então é cumprir um mandado de prisão para iniciar uma prisão pena, porque ele foi condenado e ele tem que agora cumprir a sua penalidade. Espero que tenha ficado claro essa situação inicial, tá? Sobre essa parte introdutória sobre prisão. Não vou me ater ao Código Penal, porque isso já foi objeto de estudo posteriormente, e nem vou me ater à lei de execução penal, porque é uma prisão pena, não é a prisão provisória que nós estamos estudando. Tá? Na próxima aula, nós vamos começar, então, efetivamente, a analisar os artigos, tá? O 283, que nós tivemos uma alteração, e o 284. A dinâmica de estudo vai ser estudo de artigos, né? Então, a gente vai acabar fazendo a leitura de artigos, porque a lei ela é específica em relação a isso.